Humilhai-vos diante de Deus. Humilhai-vos diante de Deus. E vos exaltará. E vos exaltará. Jesus Cristo é o Filho de Deus. Jesus Cristo é o Filho de Deus. Morreu na cruz por mim. Morreu na cruz por mim. Olá, irmãos e amigos, estamos juntos mais uma vez para o nosso café com Deus. Meu nome é Edivaldo José e hoje gostaria de compartilhar mais uma meditação baseada no livro de Provérbios, capítulo 16, do 27 ao 30. Está escrito: o homem sem caráter maquina o mal. Suas palavras são um fogo devorador. O homem perverso provoca dissensão, e o que espalha boatos afasta bons amigos. O violento recruta o seu próximo e o leva por um caminho ruim. Quem pisca os olhos planeja o mal. Quem franze os lábios já vai o praticar. Esse trecho apresenta o estilo de vida a ser evitado e o cuidado que devemos ter com a má influência dos perversos. Porém, gostaria de frisar que a perversidade não está apenas ligada àquelas pessoas que decidiram fazer desse o seu estilo de vida. Mas também, se não cuidarmos, nós podemos agir do mesmo modo em momentos da vida, se não atentarmos para o que Jesus nos ensina. O homem sem caráter, literalmente, é o homem de Belial, ou homem do maligno, ou que vive sob o estilo de vida do maligno. Isso não tem nada a ver com possessão demoníaca, mas sim com estilo de vida. Por isso que seus planos, como diz o provérbio, e suas palavras são para destruição, do mesmo modo que o fogo destrói uma floresta. Por isso, o verso 27 vai nos fazer refletir sobre o que tem moldado o nosso caráter e a refletir sobre o caminho que aos nossos olhos parece certo, mas que no final levará à morte ou afastamento eterno de Deus. Portanto, avalie bem o uso que você tem feito de suas palavras, pois isso é refletido em suas ações. Pois esse caminho certo aos seus olhos, no final pode levá-lo à morte. E não esqueça da orientação que vem do próprio Deus, que diz em Romanos 14:10: portanto, você que julga seu irmão, e por que despreza o seu? Todos compareceremos perante o tribunal de Deus. O perverso tem como propósito de vida
causar divisão entre amigos, a fim de romper os laços de uma verdadeira amizade. Por meio de calúnias, tenta destruir a vida dos outros. Esse é o estilo de vida do perverso, que muitas vezes está vestido com uma roupa religiosa e vive como se o seu caminho fosse reto e não percebe ou não quer perceber que no final esse estilo de vida maléfico o levará ao fogo destruidor, ou como diz o provérbio, fogo devorador. Pois as suas palavras que destruíram a vida de muitos, no final destruirá a sua própria vida. O perverso também, no verso 29, é um aliciador. Ou seja, o que é um aliciador? É aquele que recruta outras pessoas. E o perverso recruta pessoas para o mal, mesmo sabendo que esse caminho leva à destruição. Mesmo sabendo disso. Você já se reuniu com alguém para falar mal dos outros? Ou criticar? Se você já fez isso, você é um aliciador. Você está recrutando pessoas para o mal. Ou, como diz o provérbio, está levando as pessoas por um caminho ruim, um caminho destruidor. Pois está escrito em Tiago 4,11: Irmãos, não falem mal uns dos outros. Quem fala contra seu irmão ou julga seu irmão, fala contra a lei e a julga. Quando você julga a lei, não a está cumprindo, mas se colocando como juiz. Gostaria somente de frisar que essa atitude de juízo é aquela atitude que leva ou quer levar destruição para o outro. Por isso, Deus está condenando. Não está falando de se você viu o pecado, você não deve falar que está errado. Não está falando disso. E aí o pecador diz: olha, não me julgue, hein? Está escrito, não julgue o irmão. Não está falando disso. Mas está falando de ajuntamento para caluniar, para criticar, para destruir. Faça o propósito, encarecidamente, de não colocar pedra de tropeço perante os outros, por achar que seu caminho é correto, mas no final vai te levar à morte. Paulo, inspirado por Deus, nos orienta. Portanto, em Romanos 14:13, portanto, deixemos de julgar uns aos outros. Em vez disso, façamos o propósito de não colocar pedra de tropeço ou obstáculo no caminho do irmão. É óbvio, está falando de atitudes ou ajuntamentos com o propósito de simplesmente criticar e falar mal dos outros. Mais uma vez, não está falando se ver o outro pecando, deve fazer vista grossa, como nós dizemos. Não. Se ver o outro pecar, tem que alertá-lo sobre o pecado, para que ele se arrependa e mude de conduta. Aqui está falando de ajuntamento maléfico, que nós precisamos a todo custo evitar, para não ser pedra de tropeço para os outros.
O perverso faz insinuações, como diz o Provérbios, né? Ele pisca os olhos e ali está planejando o mal. Franze os lábios, morde os lábios e já vai praticar. Será que tem gente assim? É óbvio que sim, não é? O único objetivo do perverso é causar dano aos outros, dano à integridade, dano à reputação. É isso que o perverso faz. E ainda acha que está no caminho da verdade. O perverso, como diz o verso 30, faz insinuações com os olhos, com os lábios, achando que está no caminho da verdade e chega a investir tempo e até mesmo recursos para planejar o mal contra os outros, a fim de destruí-los. Que tristeza! Como você tem vivido a sua vida? Como um perverso, filho de Belial, que vive falando mal dos outros, criticando, maltratando, caluniando, humilhando, ou como filho da luz, exaltando as virtudes, elogiando, sendo humilde, não maltratando os outros, não aceitando o convite para falar mal dos outros, oferecendo a graça de Cristo através de sua vida e conduta? Não haja como perverso ou filho de Belial, pois não há necessidade de esforço para viver assim. Por isso, muitos vivem enganados, enganando a si mesmo. E no final, colherão a morte eterna como recompensa. Haja como um filho da luz, alcançado pela graça de Jesus. Para viver assim, há necessidade de grande esforço. Mas temos o apoio e incentivo daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. E será grande a recompensa na presença de Deus. Qual será a sua escolha?